novamente, muito obrigado pela sua participação. A gente vai fazer briefs aí. E Eu que você, agradeço. da sua carreira, você falou da sua carreira. Putz, o que que você, além da sua carreira brilhante no Brasil e fora do Brasil, Fluminense, seleção de Gana, seleção brasileira de 70, todo esse trabalho seu, o que que você sentiu do talento do jogador brasileiro? Obrigado pelas palavras. Aí, você é meu amigo, né? Oh, já tenho muito amigo mesmo. Para você me aturar, É isso. Pô, muito bem. E se encontrando tantas vezes, né, em África, em mundo árabe, em tantos lugares, né? Você pela FIFA, eu com o exato, clube, você com o exato. clube. Mas aí é o seguinte, eu acho que o futebol brasileiro não pode ser comparado em qualidade, em futebol e na parte técnica. Eu estou dizendo assim, não um ou outro jogador, mas no geral mesmo. Você vê que tem quantos jogadores, foi feita uma pesquisa agora recente, de quantos jogadores que estão jogando essa Eurocopa lá, que são brasileiros. Então, brasileiros até eles são naturalizados jogando lá. E os clubes, a seleção dos clubes lá é enorme, né? Se for lá analisar os clubes, o jogador brasileiro ele leva uma grande vantagem, porque hoje, há um tempos atrás, ele levava mais vantagem ainda, porque a parte técnica era mais importante que a parte física, às vezes, no jogo, né? Mas aí, com o crescimento agora da preparação física, da evolução, da parte médica, tudo isso, os jogadores estão mais velozes, mais rápidos e mais fortes. Então, o que acontece? A marcação chega muito rápido. Então, se eles têm que fazer um trabalho também de bola curta, aquele trabalho todo que está sendo feito agora, desenvolvido, que é o tal do tic-tac do Guardiola, que lançou no mundo, e agora pegou, né? Só que tem clubes aqui no Brasil, inclusive o próprio Fluminense, já tomou um jogo pela falta desse problema de jogar. Tem que jogar com a posse de bola. Mas tem momentos que a posse de bola não é importante, porque a marcação está muito em cima e você passa a bola no fogo para outro jogador. Então, o que acontece? Tem horas que você tem que aliviar a tua área para o time adversário sair. Aí você, inclusive, sair, pelo menos, inclusive, tem times que trabalham no contra-ataque direto aí, e tendo uma vantagem, né? Então, mas eu acho que a evolução do futebol e o que surge de jovens aqui no Brasil, que são países que o Brasil fornece tantos jogadores, agora nós temos já vários jogadores que foram jovens lá para fora. Vamos lá, Curtis. Eu estava falando, quando você não estava, o Vinícius Júnior, o Hendrick do Palmeiras. Em cima disso aí, vou perguntar, lançar o Hendrick, aqui está uma onda, que como ele foi bem, o treinador sai jogando com ele, ele está indo bem, fazendo gols. E o Curtis, o que acha disso? Eu acho que o jogador ele tem que ser. Não pode, assim, por exemplo, esses jogadores, eles estão, inclusive, queimando Etapas. as etapas, queimando as etapas e já saindo de um sub-17, que estão com 17 anos, para um time profissional e uma seleção brasileira. Eu acho que isso tem que dar um tempo a mais para esses garotos se firmarem, como aconteceu com o Ronaldinho. A primeira seleção ele foi lá passear, depois nas outras já veio jogando, depois ele foi crescendo. Manda um abraço para o Olavo Dantas, do Tirateima Futebol Clube. Olavo, um abraço. Acho que conhece o Olavo, né? Eu conheço. Tirateima. Olavo, esse time aí é um time bom. Fala você, Curtis, vai embora, vai lá. Olavo, um abraço para você. Se lembra, né, da época que você estava aqui no Exército e nós conversávamos, você vinha conversar muito comigo, né? Um abraço. Prazer grande falar com você. Abração, Olavo, obrigado. Mas o que acontece é que a
atualmente, esses meninos, eu acho que eles precisam ter um trabalho também muito grande psicológico, porque tem um grande problema nessa maneira. Eu, por exemplo, achei um absurdo e deve ter conversado com ele sobre aquela situação de ele entrar na seleção brasileira, né, fazer um gol importante e logo nessa idade tirar a camisa para fazer imitar lá o Cristiano Ronaldo, mas não é o porquê como se diz, de comemorar, mas é o de tirar a camisa, porque ele tem que ter uma quantidade, ele tem que ter não só ele como os profissionais todos, eles têm que ter uma condição de não levar um cartão desse que levou um amarelo sem necessidade. Então, esses jogadores precisam de um acompanhamento muito grande, Claro. porque uma das grandes coisas no futebol, que eu acho, o treinador de futebol de uma equipe, a própria seleção, é você conseguir controlar as vaidades, você Não é administrar fácil. as vaidades dos jogadores, tanto social como financeira, como a comportal de comportamento do jogador. Agora, o que acontece é que esses jogadores, às vezes, entram e não trazem um profissional junto para seguir a carreira dele e dar também os conselhos para ele, o que ele tem que fazer para chegar mais tarde. Porque tem jogadores, inclusive, excelentes jogadores que lá atrás, da base, poderiam ter um futuro melhor e se partiram por uma outra linha que se perderam. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que ele tem que ser lançado ao pouco. Eu, por exemplo, tive um caso no Fluminense que, quando eu cheguei no Fluminense, eles não adotavam, e eu adotei um sistema lá do jogador se adaptar com o profissional primeiro, para depois, então, ficar jogando. Então, nós fizemos... Eu acho que o Dorival está fazendo isso, né? Ele está... Gostei dele quando ele... É uma situação engraçada, né, Curtis? Eu mesmo, nos meus trabalhos aí com seleção fora do Brasil, ou com mesmo clube, eu gostava de lançar. Mas precisa ter muito cuidado, que uma boa maioria eu lancei legal, mas teve algum que entramos em fria. Você vê futuro, então, cara, no Hendrick, no Rodrigo, o Vinícius não precisa nem falar mais, e tantos outros aí, o Bruno, essa turma toda do Brasil, o João Santos, até o Paquetá é novo, né? O Paquetá não é... Novo. A defesa... Eu tenho um sucesso, né? Porque esse grupo, você vê só, o Real Madrid, Florentino Pérez, lá, que é o dono de metade de Madrid, né? Ele compra o jogador assim, ele quer comprar e traz um time forte. Hoje ele está no Real com o Vini, o André, o centroavante lá, o Rodrigo, e ainda tem outros jogadores, o Vini e tudo. Então, esse grupo está com um time muito forte. Você vê, tem esses jogadores que vão trazer uma força muito grande. E o Real, jogando junto, vai ter um conjunto muito bom. Agora, o que acontece? O Real Madrid é um time que você tem que contrabalançar. Pô. Já aconteceu isso quando tiveram lá aqueles grandes jogadores, o Real comprou todo mundo, né? Mas aí foi ver depois que tinha 10 atacantes, ele só comprou atacante, e a defesa estava mal. E hoje em dia é a mesma coisa, a defesa do Real não está tão forte, ela vem caindo. Então isso, ele deveria pensar também na defesa, levar excelentes jogadores. Estão comprando, mas não está indo uma defesa de acordo com o Real Madrid. O Curtis, manda um abraço, meu preparador. Trabalha no São Paulo, foi meu preparador em Mianmar e trabalha com um sucesso tremendo na base do São Paulo. Está aqui na linha. O Rodrigo, que um dia eu tenho que fazer outra live com ele, tá com a bola toda aí.
Um abraço, Rodrigo, um abraço a todos. Aí o Bisoli aí no São Paulo, em Cotia. O professor Curso vai mandar um abraço para você aí. Um abraço, meu amigo. E é porque, inclusive, eu estava em Niamara, junto até com Falopa, e aquela guerra, aquele negócio, né? Aguentar aquele timinho não lá é fogo. Se te jogar ali naqueles. Eu joguei na África lá, em 4 oportunidades, eu joguei o estádio pertinho da guerrilha lutando lá, pô. Então, passamos por um sistema de guerra. Tivemos vários. Eu curto uma história engraçada aí. O Rodrigo, quando foi comigo lá para Mianmar, que levei ele depois de um ano que eu estava lá, já tinha classificado em Copas da Ásia, já estava indo muito bem. Uma seleção que tinha um problema político sério, né, ditador lá, aqueles problemas que existem. E ele estava lá e eu me lembro que um dia estava o neto do ditador, do presidente lá de Mianmar, e ele bateu umas bolas bem com o pé. Foi lá, bateu descalço. E eu no treino lá estou precisando de material que era mais pobre lá, né? Tinha dificuldade, ou não sei, material vinha, não vinha. Eu falei, agora que eu vou arrumar bastante bola, camisa para treinamento, mais apoio ao Rodrigo na preparação física. Eu chamei o presidente e falei, presidente, ele é um neto, vamos pôr ele na seleção sub-17. Foi uma causa política e também técnica. O garoto jogava bem. Ele falou, nem pensar, Falopa, que traria um problema ali dentro muito sério. É interessante, o treinador vive com esses problemas de pressão por outros lados também, né? Eu recordo que o ministro do Esporte falou para mim assim, vai devagar lá na China, mas não existe devagar em futebol, eu nunca vi devagar. Tipo assim, mas a gente vive com esses problemas. Agora, putz, lançar o moleque, tanto em Mianmar, aí, onde estava o Rodrigo lá estava comigo, ou você em Angola, você em Gana, eu imagino Gana naquela época, eu estava falando fora, você não estava na linha, que Gana, a África é boa, tal, mas no tempo que você foi, no tempo também que eu fui para Camarões, ou mesmo a África do Sul estava no meio do caminho lá, a dificuldade que tinha e nós tínhamos que fazer trabalho positivo. E, sem o trabalho positivo, os caras não vão querer a gente. Só que os caras têm mais paciência, eu acho. O que você... talentos da África, já falou na outra vez, eu sei que tem a Bindi Pelé e tal. Como que você trabalhava com os talentos em Gana ou Angola também? Em Gana tinha como atualmente, praticamente, agora está levando mais alguns jogadores nossos aqui. Mas a seleção mesmo de Gana era muito forte naquela época. Nós tínhamos um time muito forte na África, como tinha Camarões e a Nigéria, que eram todos eles muito fortes. Então, o que acontece? O Senegal não tinha um futebol muito grande, hoje em dia está bem também. Mas a seleção de Gana, o que acontece é que lá naquela época não tinha categoria de base. Os clubes, não tinha clube fazendo categoria de base. Os garotos, eles jogavam futebol na base deles, os garotos lá, jogavam nos colégios. Exato. Nos colégios. Ali dos colégios que o pessoal pensava para vir para os times para participar dos clubes. Agora, o que acontece? Eu mesmo mandei um pouco para o São Paulo, de base, de Camarões. Eu indiquei ele, e era o Quimelo, o diretor, um senhor diretor aí do São Paulo de futebol no Brasil, esse Quimelo, até com seleção, e ele indicou ele para o Carlos Alberto, era para vir para o juvenil. Ele foi lá no treino, conversei com o moleque, tal, que era bom, tinha jogado um pouquinho na base do Paris Saint-Germain, veio para cá. Escuta outra história aí que é legal. Ele veio e colocaram ele no time principal. E o Carlos Alberto Silva era amigão. Mas não era pro nível do São Paulo. Falou, pô, Falopa, tu me mandou um jogador que não encaixava.
Falei, Carlos Alberto, não mandei para o time principal, mandei para o São Paulo dar uma olhada na base. Aí ele foi para o Vasco, rodou aí, E, o André. é, É, isso é interessante. Isso que você falou também, que não tinha as categorias de base. Eu me lembro no e Senegal, você deve ter visto lá em Gana, Senegal também engana, não tinha as academias que a é, França fazia para mandar para a o, França. isso. É interessante porque o sistema na África é diferente. Por exemplo, aí em Gana, então o que acontecia? Eu tinha que convocar os jogadores da seleção para os jogos da Copa da África, de eliminatória de Copa do Mundo, tinha que trazer todos da Europa, porque eu tinha Abedi Pelé, que era, só pelo nome você ia ver como é que era o futebol Eu dele. jogava Foi não pra sei caramba, quantas vezes, conhecia. não sei quantas vezes o melhor jogador da África, aquele É. negócio todo. E aí tinha Tony Boa no Manchester, da Inglaterra, tinha jogador jogando na Alemanha, e tinha na Alemanha tinha um zagueiro chamado Sekou Fu. Não sei se você lembra desse Nome, né? jogador naquela época. O Sekou Fu era do meu time de Gana. E era titular do time do Bayern Munique naquela época. Se for procurar lá, vai ver lá o Sekou Fu. E outros também, Frank Amankwah, que foi um lateral que tinha sido campeão várias vezes na África. Então, todos eles estavam Olha, fora. Então, tinha que trazer, tinha essa maneira de trazer. E também olha, meu, pesquisar fora meu time de se tinha Camarões jogador. tinha oito na seleção em 90. Em 94, quando eu levei o scout para o Parreira. Eu estava lá nos Estados Unidos, fiz um trabalho com uma universidade e levei um scout para ele para o Zagallo. E eu vou aproveitar o gancho agora do que eu estou falando. Queria cumprimentar os campeões do mundo de 74 também, que comemorou agora aquela vitória o tempo que levou para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo e ganhou lá nos Estados Unidos. Bem, queira ou não queira 94. bem, foi difícil o último jogo. Não, digo que foi 94, perdão. 94. 94, e, e eu me lembro que tinha o Tatal que fazia uma jogada de lateral, tinha a jogada com o Ebulê, que era meu lateral esquerdo, e eu levei tudo para o Parreira, o Zagallo, você gosta do Zagallo também, admira, o Zagallo, eu estou lá no treino, ele vem com um pacote de licença para entrar nos jogos, falou, rapaz, todas essas entradas para você, mas aí a FIFA me identificou, eu não precisei. Zagallo e Parreira são fora de série. E cumprimentar a seleção, que foi bem lá, né? Não foi mal. Ganhar uma Copa do Mundo. Hoje está sofrendo para ganhar a Copa do Mundo. Verdade. Putz, um detalhe para você analisar aí. Eles treinam, jogam na rua, aquele negócio todo, mas eles não. O Brasil, vamos ao Brasil novamente. O Brasil fez esses 2 jogos, eu achei que o México, cada jogo é uma história. Foi um pouquinho melhor, mas o que acontece? Você pode falar muito bem isso aí, você conhece mais até que eu. Eles preparam, por exemplo, os Estados Unidos já estava preparando esse time aí, ó, pode crer que faz um tempo. O México, vamos falar mais ou menos, os Estados Unidos. Então, quando o Brasil empata com os Estados Unidos, dá uma impressão de mau resultado. Claro que seria mau resultado em termos de Brasil chegava e batia fácil. Hoje já não tem mais isso. O que você compara? Eles não têm mais tempo, porque o Brasil, para treinar junto, se reuniu ali nos Estados Unidos em 10 dias, tal. São bons jogadores, mas não é fácil, né, Curtis? Isso. É muito difícil. Você tem que pesquisar, inclusive, quando está com uma seleção deles, por exemplo, na África, você tem que pesquisar fora se você tem jogadores que sejam, por exemplo, aquele zagueiro da Alemanha, do Bayern Munique, eles eram os dois nascidos em Gana. E o Bayern Munique naturalizou ele, foi para a seleção de alemã. Agora, por exemplo, eu encontrei um jogador chamado Desailly na França. Não lembro. Naquela época. Aí eu descobri que o Desailly era filho tinha uma ligação e tinha nascido na França, mas
de pais, pai ou mãe, se não me engano, era ganense. Então, o que acontece? Ele poderia servir a seleção, né? E na França ele não tinha jogado ainda na seleção, né? Ele estava em vários clubes lá. É um tremendo jogador. Aí eu vi o Desailly e, poxa vida, chamamos ele para a primeira seleção lá, um jogo que nós íamos ter, não veio. Aí depois no outro também não veio, fazendo uma pressão, a gente convocava ele, mas ele não vinha. Aí eu disse assim, poxa vida. Aí o que aconteceu com ele? Quando chegou e a Copa do Mundo que a França foi campeã, né? Foi, esqueço, 98, não foi? É. 98, A França foi em 98. 98. Aí, Eu estava lá, eu estava lá. você vê, 98. Eu saí de Gana em 96. Eu tentei trazer ele várias vezes, ele não veio. Aí o que a França fez? Naturalizou ele, francês, e jogou de volante da França naquela Copa, titular, volante e campeão do mundo. Aí eu disse assim, poxa vida, olha só, se eu tivesse trazido o Desailly para nós aqui em Gana, nós não íamos conseguir, ele não seria campeão mundial. Ele aguentou lá É muito e acabou sendo deles, campeão hein, Curtis? mundial. Muitos Isso. deles. Agora, O próprio clube São Paulo aí, que o Rodrigo, eu lembrei agora, eu criei um programa para fazer um intercâmbio com a África. Foi até uma parte deles e depois os caras largaram. Porque o principal, o negócio é girar dinheiro no meio, eles acham que não vai dar um jogador, que não vai dar um intercâmbio, mas o africano já muitos têm qualidade para jogar aqui. Eu penso assim, né? Muito. Agora, atualmente, a África toda, todos até clubes, por exemplo, em Angola, já tem a sua categoria de base, os times grandes de lá já Isso que eu têm. ia falar. E Gana tem duas ou três academias de futebol de profissionais, de pessoal investindo lá para fazer jogadores e vender, né? Então, aquela história, né? Faz o jogador e depois vai passar ele para os clubes. Então, já tem lá em Gana agora, atualmente, já há alguns anos, já tem a formação desse pessoal. Agora, o que acontece? A África tem umas maneiras diferentes. Tem jogadores, a seleção, primeiro os jogadores se destacam, depois vão para a Europa. E Camarões, que você esteve lá, e estive vendo lá a maneira deles fazer a parte de base. O que acontece? Os times da França, principalmente, porque o Camarões fala francês, então eles trazem um jogador jovem para lá. Eles selecionam lá aqueles que eles acham que vai ter futuro. Putz, tem um outro lugar só para endossar você aí, que levou o Turan, me falha a memória, a Guadalupe, e tem mais um outro aqui do Caribe, que eu fui dar curso lá para eles, eu não sabia o Turan, depois virou um ídolo lá na França. Só quero avisar o Christopher Henrique. Christopher, entre em contato comigo, eu converso com você para você participar de uma live ao vivo. É marcospalopa@yahoo.com. marcospalopa@yahoo.com. Faça a pergunta agora. Faça, Lucas, uma pergunta para o Curtis. Estamos à vontade. Mas aí, como eu estava dizendo, o Camarões ele leva os jogadores jovens, eles vão, a maioria, você viu lá, inclusive os campos lá de Camarões são meio bravos, né? Não sei, agora o Botafogo jogou lá. O Botafogo jogou lá antes de eu ir para lá, com o Jairzinho, que eles me contaram, uns anos antes, uns 3 anos, não sei, 4 anos antes, era a terra onde eu treinava, campo de pelada. E era meio-dia, porque o sol forte, eu não sabia, claro que como didata, técnico experiente, as coisas, falei, não, treino 8 horas da manhã, treino 5 horas da... Não podia. Aí eu fui descobrir, Curtis, que tinha 4 tribos no meu time, né?
É. Tem muitos grupos étnicos lá também que você tem que respeitar, tem que vai descobrindo. E eles se reuniam meio-dia na beira do campo lá, assistindo o treino. E eu não sabia. É interessante, mas coisa bem amadora. É amadora também. E aí agora já deve ter mudado muito isso aí. É porque você vê, o Camarões estava concluindo, o Camarões, os jogadores vão para a Europa, para os clubes, lá, principalmente para a França, e se preparam lá. E muitas vezes a seleção, eles fazem um inverso. A seleção, quando vai jogar, eles pedem o jogador dos clubes, mas que eles foram preparados lá. Agora, aqui, Ficou mais eles fácil. jogam pela seleção. Então, é ao contrário, né? Agora, com relação a isso que você falou aí da a dificuldade na África, que tem, muito grande às vezes, os dialetos, né? Por exemplo, a Gana tinha 24 dialetos, 24 tribos dentro do país. Então, cada um falando uma língua diferente, um dialeto diferente. Por exemplo, quando jogava o time de Accra contra Camarões o Maxi, também tinha né? muito, muito. O Maci, os jogadores falavam o dialeto deles no campo, para o outro não entender, né? Mas aí vem esse lado cultural, porque a África ainda, por exemplo, naquela época, eu estava lá, né? Agora já deve ter mudado um pouco, mas aí eles ainda mantinham a tradição das tribos. O presidente do país era um, mas ele mantinha, tinha os reis de cada tribo, que chamavam de reis do Lula, né, do Cerqueta. Então, eles tinham aquela. Eles tinham uma vida como se ele fosse um prefeito da cidade, da província, lá. Eles chamam de província, não de estado. Né? Então, o que acontece? Aí era muito interessante isso, porque você, ali, o campo ali, você não entendia nada que eles falavam. É, Putz, eu sei que Lesoto podia ter muitas esposas o marido em Lesoto, umas 20 lá, um negócio absurdo, umas 10. Eu falei, meu Deus, já é duro aguentar uma, imagina um montão de sogra. É, e além disso, é aquele paísinho que ninguém sabe onde é que fica Lesoto. Foi um pedacinho de terra lá no meio da África do Sul, bem no meio, que eles deram para o país de Lesoto, que vive lá. Quase foi trabalhar com eles, porque é interessante. Puxa, nós temos mais 8 minutos. Tá legal. Pode falar. Inclusive dessa parte também a cultura, né? Cada país tem uma cultura diferente, tem uma alimentação diferente. Você vai para a África do Sul é um país africano que é diferente porque quando você vai para Joanesburgo é um país que você parece que está na Europa. Já começa pelo aeroporto deles que é enorme e a cidade em si é a Europa. Inclusive, a fonte de renda deles é diamantes, né? Eu fui jogar na Nigéria, Curtis, e fui para um torneio, Jogos da África. Nós fomos bem lá com o feminino e o masculino também, né? Mas o time da Nigéria era fortíssimo e eram jogadores que eram treinados. O treinador era jogador do Otto Glória. Eu me lembro que eu trocava ideia com eles. Só que você não imagina o que os caras faziam. Cheguei no aeroporto para jogar lá, não tinha ninguém. Que nem você vai numa estação aí, imagina uma estação de trem, chega, não tem ninguém para receber, você não sabe para onde você vai. Aí, depois de uma meia hora, chegou um ônibus, um micro-ônibus, e levou nós para o hotel. Aí fomos no hotel. Eu sei que passou um tempo naquele lugar que eu estive, mataram um montão de católico lá, um negócio, problema sério. Então, tem esses problemas na África também, a verdade é essa. Mas o brasileiro é bem recebido. O brasileiro é bem recebido. Não, o brasileiro é bem recebido, mas o guerrilheiro lá não sabe se você é brasileiro ou se é jogador africano. Ainda tem os branquinhos lá. Então, o que acontece? Mas a África tem isso aí. Até eu falei assim, poxa, passei tanto tempo, tive algumas situações de militar, de ter que atuar, alguma coisa aqui no Brasil ainda,
infantaria, aquele negócio todo. Mas aí eu digo o seguinte, pô, eu já passei agora uns 4 lugares que eu tive uma experiência de guerra, pô, de guerra Olha, mesmo, de chegar, olha aí. é, na, jogando em Gâmbia, por exemplo, o Pelé parou, né, uma Parou a guerra guerra lá lá. para poder jogar a guerra. O Pelé Biafra. embarcou no avião, o avião saiu, eles começaram a brigar de novo. O Edu me fala. Isso. Mas aí o que aconteceu? Eu estava em Gâmbia, jogando com esse da capital, o Gâmbia, e lá tava, eles estavam lá querendo ganhar de qualquer jeito. E como a África tem aqueles nomes assim de pomposo, os camarões são os leões, as águias voadoras da Nigéria, e Gâmbia eram os Scorpions. Os Scorpions de Gana, o nome do jogador do time, né? Aí o que aconteceu? Nós estávamos no hotel, ia jogar no sábado, um hotel próximo do campo, assim. Aí, lá para as 4 horas da manhã, eu acordei assim, poxa, aí eu escutei um tiroteio do campo. Aí fui poxa, isso é tiro de metralhadora. Aquele tiroteio levou uma meia hora de tiroteio. E morteiro estourando também, tudo. Eu digo, poxa, o que é isso? Aí parou, meia hora depois parou tudo, aí eu fui deitar de novo. No dia seguinte eu pergunto para o nosso attaché lá de Gamba, que estava dando apoio, Você, aí eu falei, mas o que foi que houve? Ele falou assim, não, coach, não tem problema não. Os guerrilheiros atacaram o Palácio do Governo, mas nós já matamos lá uns 20 lá e tá resolvido. só, O jogo vai ter, não tem problema. Eu digo, beleza, né? As coisas assim. Curtis, eu ia pedir uma consideração final, que vamos encerrar, por causa do horário aí, que eu também tenho uma outra atividade, que eu queria falar para você que a FIFA, o pessoal se reuniu aí, vão fazer. Só o capitão pode falar com o árbitro. Isso é interessante, isso aí, para ouvir sua opinião, porque aquele monte de jogador que vai e tal, já agita também, né? Vai ser só o capitão agora na Copa da UEFA. O que você acha disso? Eu acho que é um absurdo isso, principalmente aqui no Brasil. Na Europa ainda não está tanto. Ninguém faz safadinha em volta de árbitro, não. Aqui, Agora, aqui no Brasil, isso aqui virou um costume e o cara leva cartão e continua brigando, continua xingando o juiz, essas coisas todas. Não existe fazer isso em cima do árbitro, a pressão em cima do árbitro. Não adianta, você vai levar um cartão, vai ser expulso, vai ser tudo, porque ele não volta atrás nunca. Agora tem o VAR para voltar atrás, mas o árbitro não volta atrás da situação dele. Se ele marcou, ele não vai, porque ele está reclamando, ele vai voltar atrás. Não. Agora, o que acontece? Lembrando disso, você lembra que a regra antiga, lá no início do futebol também, nas regras que foram criadas, tudo isso, ficou muito tempo assim, que está bem citado lá, que só o capitão podia falar com o árbitro, né? Por isso que ele era o capitão do time. Então, só ele que podia levar. Se o jogador quisesse falar alguma coisa, passava para o capitão ia falar com ele. Ele só aceitava do capitão. Pô. E acontecia isso, não tinha mais, não tinha essas. Aí foi acostumando isso aí a reclamar e o árbitro passava um por cima. Aí fica outra coisa, o árbitro na Europa, em outros lugares, assim, que ele não dá muita satisfação para o jogador. Aqui o árbitro fica conversando, fica dando justificativa, o jogador fica perguntando pelo que foi que houve, ele fala para o jogador. Isso aí também leva a fazer olha, esse. olha, Eu acho que eu, uma grande coisa na parte de disciplinar do jogo. Eu acho que sim. você está falando, estou endossando, e por falar nisso, o árbitro de Brasil e México, né, coisa atual, ele dava muita risadinha, muita coisa. Como eu conheço a manha de tudo aquilo lá, eu avisei o Dorival, cuidado, porque eu vi o Brasil perder um jogo lá, eu trabalhava com a FIFA, e o cara foi lá, e o Luxemburgo estava dando instrução, isso aí a pessoa não sabe dessas coisas. Quando eu fui no vestiário, acabou o jogo, para fechar meu relatório para a FIFA, técnico, tático, eu fui ver o pessoal
ali, depois embarcamos junto eles foram para Miami, eu fui para Trinidad e Tobago. O Flávio Conceição me falou aquele cara estava no hotel lá que eu estava, o italiano. Ele foi na porta e batia. Você não pode acusar nada, você não sabe se alguém mandou lá do México. E o Brasil perdeu aquele jogo. Perturbou. Isso eu não falo, o Luxemburgo devia falar isso aí. Não vai falar, mas não perder mais tempo, mas bateu, perturbou a instrução. Eu acho que é muito importante isso. Se você está dando uma aula, o cara vai tocar a porta lá. O Flávio Conceição mencionou assim para mim, porra, ele foi o cara, foi lá bater. O que aconteceu, Flávio? Eu falei porque não tinha liberdade ali muito. Ele falou, não, esse cara é bandido. Ele foi lá e bateu, perturbou nossa instrução. Tirou o foco totalmente. Tirou o foco. Aí o Brasil ficou meio perdido. Eu vi o segundo, você vai analisando isso aí. Agora, Curso, eu acho, só para encerrar, é muito importante na base o jovem ser orientado por isso aí. Você concorda comigo ou não? Uma importância muito grande. Eu por exemplo, como eu falei, o Carlos César também na base, tudo isso. Eu também trabalhei na base também, com seleção de júnior, de sub-20, e inclusive fizemos até alguns trabalhos, eu participei também da sub-17, então é importante, porque é o seguinte, a gente recebe ali, não, até no time principal de jogadores, do clube, quando se dá um grupo de jogadores, ele te dá um grupo totalmente heterogêneo, que você tem que fazer aquilo ficar homogêneo, em termos, até tudo, né? Social, financeiro, o jogador ganha X, outro ganha menos, tudo isso. Então, e você, às vezes, por exemplo, na seleção de júnior, na base, te fazia muito, inclusive, palestra para falar com o jogador, porque o jogador vinha de várias partes do Brasil, vinha do norte, do nordeste, veio Bebeto da Bahia, tudo aquele número. E os jogadores eram as primeiras vezes que estão até viajando, às vezes de avião, tudo isso, a gente fazia palestras assim, porque da alimentação, eles têm que se cuidar, daí a outra também, até falar para eles se vão receber aquele dinheiro em dólar. É isso que eu falo para você, investir. O dólar, para eles ficar sabendo para não ser enganado. Comprar o carro vermelho. Isso. Aí o valor que tinha o dólar, aquelas coisas todas, para ele saber, porque ele nunca tinha pego uma nota de dólar, às vezes, na frente, alguns sim, outros não, estavam mais no top, já nos clubes. Mas tudo isso te fazia uma escola, né? Te fazia o hino nacional, era obrigatório cantar. Às vezes a gente vê aqui, até treinador, quando está tocando o hino nacional, ele não está cantando o hino, ele fica com a boca fechada. Pô, pelo amor de Deus, isso aí tem que ter esse patriotismo. Você vê tem país. Mas eu tentei isso na África do Sul, Curtis, desculpa te cortar, e lá falava-se 4 línguas. O jornal de lá era em Venda, Zulu, inglês e africano. Então, o jornal começava às 6 da tarde e acabava às 8 da noite. Meia hora cada um deles, é um negócio assim. E eu levei o negócio do hino, a história engraçada. Aí chegou num ponto que eu não podia exigir, mas eu pedi para eles que lesse aquele hino e tentasse pronunciar, que eu vi o exemplo é o Brasil, dessa seleção que fez um aniversário de 94 aí, que entrou de mão dada, cantou o hino junto, tem um exemplo aí. E, Curtis, eu queria te agradecer, pedir desculpa que foi curto tempo, mas essa meia hora, vamos falar que foi meia hora, foi 45 aí, mas meia hora que foi aproveitada, não caiu a linha. A tua participação, queria que você se despedisse, agradecesse aí o que você achava e dar uma informação para o público. Só para complementar, você falou agora da África, né? O que o africano fez, a África do Sul, o desenvolvimento deles? Porque eles já foram controlados por holandeses, alemães e ingleses. Então, esses três
teve períodos lá, teve períodos que estavam juntos. Então, o que eles criaram na África do Sul? Ele tem uma língua totalmente deles mesmo, só da África do Sul, que é o africanic, né, que eles chamam. Africano, eles falam os africanos. Africanic é uma mistura, a língua deles, dessas três, holandesa, inglesa e alemã. Então, eles misturaram tudo. Então, é uma coisa bem diferente mesmo, e criaram isso aí. Na seleção de júnior, de base, nossa, na época da CBF, inclusive tinha o Dias lá, que, nosso amigo lá, que é falecido já, e ele fazia uma questão grande. Então, a gente passa, quando chegava os jogadores, a gente dava uma programação para eles, toda a programação que eles iam ter. Tempo de treinamento, jogos, datas, tudo isso, eles tinham aquilo para eles controlar. E por lá atrás, então, na contracapa vinha o hino nacional, a letra. O jogador começava a ler, os garotos, para ler, porque tinham que cantar na hora. Então, é importante isso aí. É importantíssimo. Kurt, dá seu agradecimento. Só tenho a agradecer. Para mim trabalhar. É muito interessante isso aí de falar em futebol. A gente passaria o resto do dia aqui falando, né? Manda um abraço para o Marcelo Curtis, que está aí, e o Nicolas também, que eu sei. Marcelo, um abraço. Meu sobrinho, um abraço, Marcelo. Beijo na família. Ele está em Dallas, nos Estados Unidos. Marcelo, many thanks. Curtis, eu queria agradecer você mais uma vez. Não sei qual é dos Marcelo, tem o Marcelo aqui no Rio também, tem. Meu sobrinho também. Então, um abraço para ele, para todos. Aqui, Marcelo, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, estamos sempre à disposição aqui. E você sabe que nós estamos sempre juntos aí. E vamos torcer e orar pelo Carlos César, tudo corra bem, né? Que ele esteja bem, se dê, graças a Deus quiser. Pode ser que ele está vendo a gente lá no hospital, onde ele estiver. Um abraço, Carlos César. Boa endoscopia. Um abraço aí, obrigado. Obrigado. E a gente faz de novo, surgir oportunidade. Obrigado aí. Tchau.